EduCast. Está no ar mais um episódio do EduCast, porque toda conversa é uma aula. E a aula de hoje começa agora. Meu nome é Tamires. Meu nome é Heitor. E hoje nós iremos apresentar o EduCast. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal e se inscrever nas nossas demais redes que estão aqui na descrição do vídeo. Este episódio é oferecido pelos nossos patrocinadores Master, Goldnet Telecom, Supermercado Líder e Sicredi. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, a Paula Mirella, que está no ramo artístico e no futebolístico. Isso é, acertou. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre tudo aqui hoje. Um pouco mais. Então, pra gente iniciar, a gente gostaria de saber, né? Como você iniciou a sua carreira ali no lado artístico, do futebol também? Vamos lá. Eu sou natural aqui de Tiros, né? Acho que vocês sabem disso, eu tenho orgulho de dizer. E quando criança eu já cantava aqui nas festas, né? Em Tirense Ausente, eu participei de um festival, fiquei em segundo lugar. Eu era criança e competi com adulto. E aí um dos jurados era o Chico Rei, da dupla Chico Rei Paraná, e ele chamou meus pais, falou, essa menina tem muito carisma, ela tem uma voz bonita, investem. E aí quando eu me mudo para Patos de Minas, eu entrei no conservatório, comecei a estudar violão e comecei a fazer aula de canto também, no coral. Paralelo a isso, eu sempre gostei de futebol, meu pai jogava aqui em Tirense. E eu, desde 3 aninhos, já ia para campo. Eu acho que eu ficava mais nesse campo aqui do que em casa. E, paralelo, como eu disse, eu comecei a jogar futebol, futsal. Então, sempre, desde nova, minhas duas paixões foram a música e o futebol. Foram, não são, né? E eu tenho orgulho de poder trabalhar com o que eu amo. Eu consigo hoje conciliar, porque eu sou dona da empresa, né, que gerencia a carreira de jogador de futebol. Então, eu tenho 2 sócios e o futebol, ele é flexível, né? O horário de trabalho, enfim, eu me organizo e consigo, aos finais de semana, continuar fazendo meus shows, que também sou dona da minha própria carreira, né? Sou minha própria empresária. Então, eu consigo fazer um calendário e viver fazendo o que eu amo, né? Então, o início foi assim, desde pequena. E aí, até hoje, fazendo o que eu amo, o que eu gosto. Nossa, muito bons. Mas, pra você iniciou primeiro, foi no canto, né? Primeiro cantando. E aí depois, quando que você iniciou nessa carreira aí do futebol? Eu comecei o futsal, eu acho que eu tinha 9 anos de idade. E aí eu estudava no Colégio Tiradentes, em Patos de Minas. Só que só tinha time masculino, eu era a única mulher. E aí, com o passar dos dias, eu fui implorando meu professor para criar um time feminino. E aí eu lembro que eu fiz os cartazes, assim, eu era muito pra frente, né? E preguei em cada sala. Falei, quem tiver interesse em jogar futebol, qualquer mulher que não jogou, que gosta, vai tal dia, tal horário. Aí o professor reuniu, foram bastantes meninas, e a gente começou a história. Só com alunos do Colégio Tiradentes, né? Alunas, e depois a gente começou a receber alunos de fora, então. E aí a gente começou a disputar campeonatos, eu fui campeã de futsal, fui campeã mineira de futsal. Então começou a ficar mais sério. Só que aos 15 anos eu tive que escolher, ou eu ia jogar bola, ou eu ia cantar. Porque aí eu comecei a meio que traçar um planejamento para estudar, fazer faculdade. Então não teria como fazer 3 coisas. Aí tinha começado a ficar mais sério. E aí quando eu me mudo para BH para fazer faculdade de comunicação social, eu optei por cantar e estudar. E aí o futebol ficou de lado. Só que aí vou pular uma etapa da minha vida aqui. Aos 30 eu voltei a jogar. Fui para os Estados Unidos, joguei lá, joguei aqui. Fui melhor do Brasil no futsal em 2016. Tem 2 troféus, assim. Eu joguei no Corinthians. Futsal, o time principal que eu joguei foi o Corinthians, né? Só que assim, o futebol feminino melhorou bastante no Brasil, mas ainda está longe de ser um futebol masculino. Eu falo de questão de investimento, de patrocínio. Hoje a gente já tem atletas sendo vendidas, igual no masculino, mas está muito longe. Mas tanto que nem é tão lembrada assim quanto o masculino. Eu acho que pela questão de business mesmo, né? Do masculino dá muito retorno financeiro, o feminino ainda não E a tanto. visibilidade, né? Com certeza. Mas assim, melhorou demais da época que eu jogava para agora.
A gente tem atletas ganhando bem, não comparando com o salário do masculino, que é inflacionado. Mas a gente tem, como eu disse aqui no início, a transação que já está sendo feita, né? A venda de atleta do futebol feminino. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu comecei a estudar para trabalhar com futebol fora das quatro linhas. E aí eu fiz licença da US Soccer, que é para você ser treinador. Como eu sou muito paixão, muito sangue nos olhos, eu não conseguia ficar, porque em inúmeros campeonatos eu passava mal, de nervoso. E aí eu falei, gente, eu tenho que ficar mais no... Mais nos Tipo profissional, bastidores. né? Nos bastidores, né? E aí foi quando eu retornei ao Brasil que eu comecei a trabalhar com uma empresa que gerencia já a carreira de jogador. E aí fui estudar para fazer a FIFA, que pode ser um assunto que a gente pode conversar aqui também. E hoje eu tô fora das quatro linhas, mas começou porque eu jogava. E aí minha vida sempre foi assim, essa mistura de futebol com música. Você entra no meu Instagram, às vezes fala, o que essa menina faz? Ou ela canta ou ela mexe com futebol. Então é uma mistura. Mas como eu falei, eu tenho o maior orgulho de fazer isso, sabe? Mas aí, como você entrou, né, pra FIFA, assim, você sempre quis fazer essa prova pra poder entrar? Não, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente. Vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o intermediário CBF, que é no Brasil, e o intermediário, que é o agente FIFA, que é mundo. Então, assim, hoje, para você ser empresário de jogador, você não precisa ter formação de faculdade. Né? É o único trabalho que, se você gosta, tem interesse, quer aprender, você pode. Eu formei em comunicação social e eu sou empresário de jogador. Mas porque eu fui atrás e eu me. Como que eu posso falar? Eu me coloco à disposição para aprender, né? Para aprender coisa nova, para estudar. E aí, para ser intermediário CBF, você precisa só ser cadastrado na CBF. O agente FIFA, ele é mais, como eu diria, como ele é mundial, ele é mais difícil de você ser um agente FIFA. Hoje você precisa fazer uma prova, que é muito difícil, é inglês, espanhol ou francês, 20 questões em uma hora, e 20 questões enormes, podendo ter uma ou duas certas, você pode marcar três certas, então assim, é uma prova muito difícil. Muita gente que já trabalha na área, às vezes não consegue passar. Eu tenho orgulho de falar porque eu acho Mas que ela é, tipo, a prova é só na parte de linguagem ou é conhecimentos? entra muito, não é só o conhecimento sobre futebol, entra muito a parte jurídica. De tipo, o que você pode fazer para o jogador, o que tem que ter no contrato, quanto que vale. Isso escrito em línguas diferentes. Não tem em português. Meu Eu Deus. fiz em inglês, porque eu morei um tempo nos Estados Unidos, então eu falo. Mas Você assim, pode escolher, né, uma das três. uma das três. Como que funciona a empresa? Como é que você leva o jogador para fora? Como é que você pega o jogador de outros times também para levar para outros times? Então, quando eu comecei, a gente tinha um time amador, a gente meio que preparava os atletas ali e buscava oportunidade de teste. Fulano vai fazer um teste no Atlético Mineiro. Aí a gente organiza com o Atlético, com o setor de captação e marca uma avaliação. Geralmente, as avaliações de jogadores duram uma semana. Se o atleta causa dúvida, o clube pode dobrar a semana dele, para ver ele mais uma semana. Porque às vezes o atleta vai muito bem na primeira semana e na segunda semana ele já cai em rendimento. E aí o clube acaba não aprovando. Às vezes tem atleta que em 3 dias o clube, opa, esse menino é fenômeno, já quero. Mas acaba a semana para ter o aval de todo mundo da comissão. Por exemplo, hoje, como a gente não tem esse clube amador mais, a gente só tem a BDO Esportes, que é só a empresa de gerenciamento, a gente assiste jogos de base de todos os clubes do Brasil, mais Os de base que você fala, É que todo clube profissional tem os times de base. Aí você tem o profissional, que é depois do sub-20, aí você vem sub-20, sub-17, sub-15, sub-14, 13, 12. E é o que eu estava falando para vocês aqui antes de começar a esses são gravação. os de base, né? Todos esses, antes do profissional. A gente fala jogador de base. E aí hoje os clubes estão investindo pesado que você tem sub-9 dentro de um clube. Antes não, antes começava no 14 ou no 15. Alguns clubes ainda começam, sabe? Mas muitos já investem nos meninos mais novos. E aí, o que a gente faz? Eu assisto um jogo do Cruzeiro, né? Vou trazer para Minas, porque a sede da BDO é em Curitiba, no Paraná, mas vou trazer para a realidade aqui dos mineiros. Aí eu gostei do camisa 10. Aí eu vou procurar entender se ele já tem empresário, se ele tem uma empresa que gerencia ele ou não.
vou abordar a família, vou entrar em contato para ver se eles têm interesse de ter uma empresa. E aí a gente vai começando uma história com esse atleta. Aí fulano, camisa 10 do Cruzeiro, foi liberado no final do ano, porque o Cruzeiro não quer mais. A gente precisa realocar. Então a gente pode tentar um clube direto. Vou falar lá no Palmeiras, fulano tá saindo do Cruzeiro, tem interesse? É uma negociação. A gente fala, é difícil porque você está lidando com seres humanos, mas é um produto. O jogador de futebol, ele é um produto. Eu quero, tem interesse? Não. Não, eu quero avaliar. Aí você leva para a família, tem interesse em ser avaliado ou quer um clube direto, aprovado? E aí você vai, por exemplo, vou trazer para a minha realidade. A gente tem um atleta hoje que eu estou falando em 15 clubes. E aí a gente vai ver quais clubes querem aprovados, quais querem avaliação para a gente fazer uma planilha, mostrar para a família e ver o que cada clube oferece. 2 clubes oferecem moradia, um salário, um possível contrato profissional, porque após os 16 anos, que é um assunto que a gente pode abordar também, o atleta já pode assinar um contrato profissional, mesmo não atuando pela equipe profissional. Para vocês que gostam do Atlético, por exemplo, tem atleta da base que às vezes é convocado do profissional, né? Mas ele é de base ainda. Mas ele já tem um contrato Que é mais profissional. novo, sim. Por exemplo, o Pacini, que fez um gol agora, recente, ele é um atleta de base, que agora vai estar no elenco profissional, porque ele já assinou o contrato profissional. Então, assim, como que a gente capta? Assistindo jogos, quem te chama atenção, ou por indicação. Como a gente vai criando relacionamento com qualquer outra carreira, relacionamento é tudo. Por exemplo, o Heitor tem uma escolinha de futebol. Nossa, eu tenho um menino aqui muito bom. Ele foi pro Cruzeiro, você não quer empresariar ele? Ele foi pro Corinthians, você não quer empresariar? E aí a gente vai, assiste um jogo, vê se tem interesse. Porque assim, hoje a gente tem 37 atletas na BDO. E vocês têm algum que tá jogando Fora. A gente tem atleta, os principais hoje, profissionais, é o Igor Paixão, que foi a maior venda do Curitiba para a Europa, para o Feyenoord da Holanda. Aí do Feyenoord ele foi vendido por 35 milhões de euros agora para a França, que é o Olympique de Marseille. E aí na sequência veio o Guilherme Biro, que saiu do Curitiba, Mirassol, e está nos Estados Unidos, no Austin, que é um time do Texas. E a gente tem o Vinícius, que é um goleiro que está jogando Série D. Então assim, tem de tudo, sabe? Aí na base, por exemplo, a gente tem atleta no Atlético Paranaense, no Avaí, no Curitiba, no São Paulo. A gente tem atletas que estão pelo Brasil todo. Tá migrando em todos os lugares. Porque assim, por exemplo, eu acho o atleta no Paraná, mas se ele não ficar ali, eu tenho que alocar. Então eu tenho que procurar no Brasil inteiro. Então, e assim, às vezes você tem um clube de base que não é famoso, que eu vou falar aqui, por exemplo, Laranja Mecânica, vocês conhecem? Laranja Mecânica é um clube pequeno que joga a Série B do Paranaense. Fica em Arapongas, que é uma cidade pequenininha do interior do Paraná. Mas lá a gente tinha 5 atletas. A gente já realocou de lá para ir num dos clubes, Botafogo do Rio, Bahia, que Bahia é do grupo City, né? Então é muito legal. E aí a gente faz o quê? Você trabalha o atleta ali, faz uma parceria entre o Laranja Mecânica e o próximo clube que ele vai, de direitos econômicos, e a gente tira o atleta de um time que não é conhecido do clube para um clube de camisa tradicional. Então esse é o nosso trabalho, sabe? É a longo prazo, porque o futebol ele é demorado. Você pega um atleta com 14 anos, o Igor, por exemplo, foi vendido com 22. A gente começou a trabalhar com ele estava no sub-16. Então, assim, é muito tempo trabalhando. Né? E aí tem muito atleta que desiste pelo caminho. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 123 anos de história. Em Tiros, vem construindo relações e fortalecendo a comunidade. Aqui, qualquer pessoa pode se associar, seja física ou jurídica. Estamos presentes para apoiar sua empresa, o agronegócio e sua vida financeira. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. No Supermercado Líder, você encontra tudo em um só lugar. Hortifruti sempre fresquinho, padaria com aquele pão quentinho que dá água na boca, açougue com carnes selecionadas, atendimento de confiança e uma floricultura encantadora para presentear alguém especial. Qualidade, variedade e um atendimento que faz você se sentir em casa. Aqui, o cliente é sempre prioridade. Nós conhecemos vocês.
Conhecemos vocês porque estamos aqui há mais de 15 anos e vocês também conhecem a gente. Nós começamos abraçando alguns sonhos e hoje nós sonhamos juntos com cada um de vocês que fazem parte disso com a gente. E nós vamos continuar por aqui, sempre levando o nosso melhor para dentro da sua casa e te recebendo de portas abertas na nossa. Goldnet Telecom, nossos planos se encaixam nos seus. Então, assim, aí vocês fazem um investimento ali. Aí quando ele desiste, vocês perdem. Entende? É o que tá falando, é um risco, é uma bolsa, sabe? Mas assim, quando dá certo, dá muito certo. Então vale a pena. E assim, eu falo sempre que a gente não pode... Hoje, por exemplo, fulano é o melhor da empresa. Mas você não pode destinar toda a sua energia para ele. Porque às vezes o Chiquinho, que está ali trabalhando todos os dias, vira profissional. E o fulano, que era camisa 10, seleção brasileira de base, não vira. E isso é real. Existe muito. O melhor, o mais talentoso não virar. E o dedicado a virar. Hoje em dia, a maioria do jogador não adianta ser só habilidoso, tem que ser esforçado, precisar academia, Tem tudo. treinar todo dia. Hoje o jogador, porque antigamente o futebol permitia o jogador habilidoso, talentoso e beleza. Hoje é muito intenso, o futebol é muito físico. Então você tem que ter a pessoa que é determinada, que se dedica, porque senão ela fica para trás. A gente tem um atleta que ele é camisa 10, mas ele é camisa 10 tipo Paulo Henrique Ganso. Cadência é mais lento, mas muito craque. Só que hoje o futebol não permite. Se ele não virar a chave de opa, eu preciso ser mais intenso, eu preciso correr mais, eu preciso ser mais físico, ele acaba ficando para trás. E aí o dedicado passa. Porque o futebol não permite, é muita intensidade. Por isso que tem muito assim, o jogador tem que descansar, o treinador vai poupar jogador, por causa da intensidade do calendário, principalmente no Brasil. Que é uma competição atrás da outra, o jogador joga quarta e domingo, quinta e domingo, quarta e sábado. E é muito real quando a pessoa se dedica assim, quando ela tá num time que realmente ela quer. Porque, por exemplo, quando não quer, você vê que, tipo assim, joga muito a desejar, tá nem aí com o time. Eu acho assim, eu fui cruzeirense mais, né? Porque quando você começa a trabalhar com futebol, a sua paixão ela vai ficando meio de lado. Porque, por exemplo, eu posso ter um craque no Atlético Mineiro, que era o meu rival. Mas eu não posso entender dessa maneira. E aí eu te falo, quando a gente torce, a gente acha isso. Porque é muita emoção. Agora, quando você trabalha, você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Às vezes o jogador não jogou porque ele tá cansado, porque a minutagem dele é alta, porque ele tá jogando com Joga ali uns 2 tempos. uma injeção. Então, assim, não é porque ele não gosta do clube. Assim, o torcedor ele fala, jogador mercenário, vai pra onde paga mais. Mas é porque a gente é muito apaixonado, né? O brasileiro é assim. Mas eu não acredito nesse lado, não. Eu acho assim, por exemplo, eu não acredito que o jogador vai chutar pra fora porque ele é um pênalti. Eu não acredito que o jogador vai querer perder um campeonato. Sabe, eu acho que a gente que, né, eu fui atleta, a gente é muito movido à vitória, sabe? A ganhar, a desafios. Então, eu acho assim que é mais a cabeça de torcedor, sabe? Porque a gente xinga, né? A gente fica bravo. Mas É mais faz fácil parte. igual o time, né? Que foi. É mais fácil. Mas é fácil eles saírem, por exemplo, assim, você tem um contrato ali até o final do ano. Mas o que acontece se você sai ali no meio e tem aquela quebra de contrato? É porque realmente você não quis estar no time ou te Depende. ofereceram mais? Depende. Por exemplo, o Hulk, que é um ídolo do seu time. O Hulk, ele queria ficar, mas as coisas... Assim, ele tentou sair no início do ano, mas aí tiveram uma conversa e acordaram e ele ficou. Só que as coisas não foram fluindo do jeito que ambas as partes queriam. Nem o clube, nem o atleta. Então, o que eles fazem? Você falou do contrato. Senta, conversa e entra num acordo. Um acordo judicial. A gente libera. Quanto que era a multa? Não, nós vamos cobrar tanto. Cada situação é uma situação. Agora, por exemplo, eu tenho um atleta no Avaí, que ele quer sair de lá porque ele não tem oportunidade de jogo. É base também. Então, com o clube, eu sento e negocio. E goleiro só joga um, né? Então, se você é segundo goleiro ou terceiro, é difícil ter oportunidade. Mas, aí você tem que pôr na balança, eu quero ser jogador? Porque se ele for jogador profissional, ele vai ser ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro goleiro. Concorda? Com certeza. Ou ele vai ser só se ele for primeiro. Então, isso ele tem que pôr na cabecinha dele, a gente tem que ajudar como pessoas. Então, assim, o que eu penso?
Fui no Avaí, abordei o coordenador e falei, ó, a gente podia juntos, clube e empresa, achar um clube novo pro atleta para ele jogar. E aí, se o clube autoriza, a gente fala o nome dele em outro clube e os dois clubes organizam o contrato. Aí, ao invés, por exemplo, ele tem mais 3 anos de contrato no Avaí. Mas aí a gente consegue fazer um acordo, o clube pode manter ou não direitos econômicos. Que eu quero explicar para vocês também, é legal vocês entenderem. Ele é Como é sub o quê? Ele é sub-17, gente. É um atleta nascido em 2009. Então, assim, ele tem que jogar. Né? O ano que vem já é 20. E no 20 são 3 anos numa categoria só. Que é o atleta 09, 08 e 07 o ano que vem. Então, assim, 3 categorias. 3 anos. Porque, assim, ó, até o 14, geralmente os clubes... É assim, ó, você nasceu naquele ano, você joga o sub-14. Você nasceu no ano anterior, você joga o sub-13. E assim, né? Sucessivamente. Agora, no 15... plano. por ano. Como que muda? No 17, que geralmente é quem tem... Vai fazer 16 e 17 anos. Então, são 2 anos. E o 20 é quem vai fazer 18, 19 e 20. Então, são 3 anos. Aí você é goleiro. Você saiu do 17 pro 20. Já tem os 2 goleiros lá do ano. Você não vai ter Anterior. a oportunidade. É difícil. Você tem que ser muito acima. A gente tem outro atleta, que eu vou falar da situação de goleiro, que está no Goiás. Ele assinou o contrato profissional agora. Foi uma conquista, porque ele joga desde os 9 anos. Fez 18 anos, ele chama Caio. O Caio sempre foi titular. Agora no 20 já tem os 2 na hierarquia. É o goleiro mais velho, depois o do meio e depois ele. Então ele não vai jogar esse ano. Ele vai treinar muito, foi pro profissional, pro banco, aqueceu. Mas não teve oportunidade de jogo ainda. Aí, às vezes, o Goiás vai ter uma competição paralela, aí coloca, joga. Mas o goleiro é mais difícil. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores Master e aos nossos patrocinadores Master, Sicredi, Goldinet Telecom e Supermercado Líder. Aos nossos patrocinadores Restaurante Top Grill, Academia Atenas, Drogaria Moreira Marques, Carina Beauty, Odontoface, Loja Top 10, Dr. Vinícius Januário, advogado, e Dr. Wilson Júnior, harmonização orofacial. Expectativa, né? Porque tem Sonhando. um time de São Gotardo ali que vai jogar o Mineiro, sub-15 e sub-17, a Índia. No sub-15 tem 3 goleiros. Inclusive um amigo meu, ele é o 3º goleiro, ele quase não entra. E é difícil. E ele vai contrariado. É assim, mas aí que eu te falo, você vai perguntar pro seu amigo, você quer ser jogador profissional, independente de ser titular ou reserva? Eu quero, eu vou ser. Aí tudo bem. Porque se a pessoa, não, eu só vou ser... Gente, não existe time de futebol só com os 11. Você tem que ter os outros companheiros para treinar, para substituir, em caso de lesão. Então, assim, o futebol, ele é isso. Imprevisível, né? Imprevisível. Todo momento. A gente tem jogador que sempre foi titular, aí chega, vai ficando mais velho, porque eu falo que é assim, um degrau. Cada categoria é um degrau. A hora que chega do 20 pro profissional, um muro que você tem que pular. É muito difícil virar jogador. Eu vou trazer um número para vocês aqui. É 1,5% que vira jogador profissional. Imagina comigo tanto de clube que tem no país inteiro, porque o nosso país é gigante, e só 20 de clubes na Série A, 20 clubes na Série B e aí Série C para baixo. Né? Você tem que estar disposto a... Vou ganhar quanto? Um salário mínimo? Porque tem jogador que ganha um salário mínimo. O que vocês veem na mídia, que a maioria das pessoas entende, é a exceção da exceção. Um Neymar, todo mundo conhece. Né? São os jogadores que ganham muito dinheiro. Mas tem muito jogador ganhando 3 mil, 4 mil. Você fala de profissional? Profissional. Só isso. Só isso. E é a realidade do futebol, tá? Isso que eu volto a falar, isso que a gente vê em mídia, esses valores estrondosos, é exceção da exceção. Tudo bem, o futebol brasileiro ele tá inflacionado. Porque já postar, tipo assim, né? Como assim, eu vejo mais o Atlético Mineiro. E assim, é um valor alto mensal, pô. Muito dinheiro. Tem jogador ali ganhando 2 milhões? 2 milhões e meio, 3 milhões. Então a gente É. pensa, né, que é 1,9 milhões. É muito dinheiro. Agora ele ganha mais lá no Fluminense. Não sei. 2. Enfim, mas assim, a maioria, eu acho que 85% é de 3 mil reais pra baixo. 15% que ganham. Então é só, tipo assim, aqueles que tá no auge mesmo. No auge do Os auge. que mais são os titulares, assim, cada com Os reservas certeza. também ganham bem. Por exemplo, tem jogador no seu time que ganha 250 mil, Reserva. mas é bom, um salário bom pra ser jogador. É, tipo, Agora- falar de 4 Mas, mil. tipo assim, reserva que entra quase todos os jogos. Porque esses jogadores aí, gente, são os jogadores que já viraram jogadores.
Os outros é que tá lá disputando uma série B de campeonato estadual, série C de campeonato estadual, tipo terceirona do Campeonato Paranaense. Você nem sabe que existe. Mas é a realidade, porque é a maioria, sabe? Aí Agora- nesses lugares que são os salários. Baixos. Né? Por exemplo, os clubes de Série A e Série B pagam bem. E o futebol tá inflacionado. Eu sei de atleta na Série B que ganha 150 mil reais. É muito. Até 2 anos atrás era 70, 80, assim. Enfim, varia muito. E varia muito do clube também. Porque tem clube na Série B que não investe muito dinheiro. E aí, por que, que ele não ganha? Por isso. Porque os outros investem muito dinheiro, contratam os melhores jogadores, aí vão sobrando só os que não tem clube ainda, né? Então, assim, às vezes não é só por... Ah, meu time não ganha nada, quer... Não é porque... Tá, né? Tem um porquê. Não é só... crise financeira. Pode ser, tipo assim, você leva um jogador pra alguma base grande, aí vocês ganham algum dinheiro. Na base é muito difícil o comissionamento, que aí é o jeito que eu vou explicar que o empresário ganha dinheiro, o jogador também, posso fazer bem didático aqui para vocês entenderem. O ano passado a gente levou um atleta nosso, sub-20, da Chapecoense pro Bragantino. Então, assim, o Bragantino tá acima, né? Então, a gente fez um empréstimo com opção de compra. E aí o Bragantino, como é que ele faz? Ele paga uma porcentagem dos direitos econômicos para a Chape, e ele não paga o comissionamento. Agora, se o atleta permanece lá, vira profissional e ele é vendido do Bragantino para outro lugar, aí a gente tem comissionamento. Porque foi isso que trouxe, né? Isso. Não é que a gente tem um contrato com ele, né? Geralmente os contratos da CBF são de 3 anos, duração de 3 anos. Aí eles E você tem- escolhem, né? Se quer continuar. Isso. E a gente tem 10% da remuneração do atleta. Esse é o jeito que você ganha dinheiro. Ou uma comissão da venda do atleta quando ele é vendido de clube para clube. E o atleta, como que ele ganha dinheiro? Salário. Se ele tiver uma porcentagem dos direitos econômicos dele, que eu vou explicar também. E luvas, que é assim, eu vou trazer um contrato do Barcelona e eu vou dar 1 milhão para esse atleta, para ele assinar comigo. O clube faz isso, sabe? Então, claro que eu estou fazendo uma suposição aqui, né? Como que funciona? Antigamente, direitos econômicos, que toda hora eu falo disso, às vezes vocês estão assim, meu Deus, o que é isso? Direitos econômicos é o jogador, o que ele vale, 100% dele. Hoje, quem pode ter direitos econômicos? O clube, que é o maior detentor de direitos econômicos, a maior parte é do clube, e o próprio jogador. Então, por exemplo, o atleta Heitor está no América Mineiro. O Heitor vale 100%. Aí o América tem 100%, que está investindo nele para ele virar um jogador profissional. Quando ele assina o profissional dele, eu, Paulo, estou trabalhando com ele, vou falar, opa, vamos brigar para você ter 10%. Ah, o clube não quer me dar, o América não quer me dar 10%, mas vai dar 5%. Então, beleza. O América Mineiro tem 95% do Heitor e o Heitor 5%. Aí o América despontou, ele virou jogador profissional, vendeu para o Real Madrid. Aí o valor, vocês escutam, né? Foi vendido por 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões. Esse é o valor do jogador. Quem ganha mais é o clube, porque ele tem 95%, correto? Desse valor. E o jogador 5%. Então o jogador também pode ganhar da venda dele. Mas ele tem que ter um contrato que ele tem o direito econômico. Quem Antigamente, ganha mais é o clube. o clube, porque é o clube que faz o investimento, que pega um menino, por exemplo, com 9 anos de idade e vai vender com 22, 25, ou não vender. E aí o dinheiro que se investiu na formação daquele atleta saiu do seu Eu bolso. vejo muito também que, em vez do clube pagar nesse salário, ele dá moradia, que é o alojamento que eles moram. Na base é assim. Na base, como é que funciona a maioria dos clubes? Você tem alojamento e alimentação. As bolsas para atletas que não são profissionais variam muito. Tem bolsa de 100 reais, gente. O que você faz com 100 reais hoje? Nada. Mas tem bolsa de 100. E o menino tá ali por um sonho. E ele vai ficar. Porque lá na frente ele pode estar ganhando 100 mil de salário. E assim, o futebol ele muda a vida do jogador da noite pro dia. Aí na base tem time que paga 600 reais, tem time que paga 650, varia. Mas a base, o que os clubes oferecem é moradia, alimentação, treinamento em alto nível, fisioterapia, tudo, né, que o atleta precisa. Sim, eu jogo no time lá de Matutina, né? Foi jogar contra a Inter de São Gotardo nesse final de semana. O físico deles é
muito diferente, o aquecimento, tudo. É que o atleta, jogo ele- deles é muito diferente. É um trabalho, né? Ele faz aquilo ali, às vezes 2 períodos, né? Todos os dias. Porque de manhã você vai pro campo, mas à tarde você vai pra academia. É uma construção. Né? É uma dedicação diferente, total. E aí, por exemplo, quando eu falo de categoria de base, de futebol precoce, hoje eu tenho um atleta, que o nome dele é Anthony, da BDO, quando eu falo eu, BDO, né, que sou eu e mais 2 sócios, a Laís e o Melis. Ele tá aos 9 anos, sub-9, vou fazer 9, no Coritiba. 9 anos, é muito novo. E aí, ele trabalha sub-9, sub-10, sub-11, papapá, papapá. E aí, o que acontece? O que eu escuto muito, Paula, vem ver esse jogador. Ah, vem ver esse menino, é o craque. Aconteceu uma história. Fulano de tal é o melhor de Patos de Minas. Tem como você olhar? Tem. Só que o menino que tá com 15 anos e é o melhor de Patos de Minas, ele tá muito atrasado. Porque o Anthony, que agora O sub-9. começou com 9 anos dentro de um clube profissional. Claro que tem exceção? Tem. Mas o que os clubes fazem hoje? A partir da categoria 15, tem muitos clubes que têm os scouts, que vai ver por onde o atleta passou, porque se ele começou novinho, ele já passou por alguns clubes, ou um só, mas permaneceu por muito tempo. Quanto de minutagem, quais campeonatos ele já jogou. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil. Antigamente, você poderia pegar, acho que eu lembro, o Marquinho da Vilma, ele chegou a fazer teste no Cruzeiro, no Atlético, acho que ele até passou. Mas ele já era mais velho, assim, 12, 13 anos. Eu falo velho assim, gente, que é uma criança ainda. Mas comparando com o que tem hoje, Sub-9. então, assim, aí fica muito mais difícil. Por exemplo, você falou que joga. Para você, é muito mais difícil do que para o seu amigo. Você está fazendo uma comparação regional, que ele está no Inter, que já treina todos os dias, talvez, que já tem uma dedicação, como se fosse um clube profissional. Vai jogar o Mineiro. Você concorda comigo? Imagina do seu amigo para o cara do Atlético Mineiro. Comparação bem. Toda a estrutura. Então, assim, mas ele pode jogar contra o Atlético, pode ser visto e o Atlético falar, opa, eu quero esse jogador. E acontece muito, muito. E aí leva e ele vai ser desenvolvido o restante da formação dele num clube profissional. Então, assim, tem Tem várias muito mais maneiras. chance, né? Tem. Só que, assim, o futebol, ele é cheio de exceção. Né? Você pode pegar um menino também de 17 anos, sair lá do Figueirense e daqui a pouco tá na Premier League. Não tem fórmula. Futebol não tem fórmula. Não é uma coisa que eu vou falar assim, por exemplo, você estuda o quê? Biomedicina. Então, você quer ser biomédica, correto? Você não está indo para a sua faculdade todos os dias, estuda, faz prova, aprende, papapá. Tem uma fórmula. Você está seguindo um planejamento da faculdade para você se formar. O futebol, o atleta, ele tem que se dedicar, fundamento, físico, técnico, tático. O mental precisa ser muito forte hoje em dia. Mas ele não, eu vou seguir isso aqui e eu vou ser jogador. Não, você pode ser... Você pode estar num clube, até o sub-20, depois ser liberado e não arrumar clube mais. Que é uma discussão que a FIFA está colocando agora em pauta, que é que os clubes tenham pelo menos uma porcentagem mínima de colocar o atleta da base para jogar no profissional. Para utilizar, para você não perder aquele atleta. Que hoje, se o Atlético Mineiro quiser colocar ninguém da base e só contratar jogador caro, ele faz. Ficar devendo, vai, né? Mas Mas é mas jogador contrata. melhor. É. Só que aí você não vende o jogador da sua base, que você investiu, porque para vender o que você precisa fazer? Colocar ele para ser visto. Profissional. É. Então joga 2, 3 jogos. O Igor mesmo, o Igor foi campeão. Igual você falou do Pacini mesmo, né? Que É. era do de base. Se ele não joga no profissional, você ia saber quem é ele. Não. Tá vendo? Então ele precisa ser visto. Daqui a pouco ele pode ser vendido. E aí o Atlético ganha dinheiro, tem mais dinheiro para investir, para trazer outros jogadores, para investir na base. E aí dá sequência no trabalho. Mas assim, eu tava explicando do agente FIFA, que vocês falaram, o que é o agente FIFA? Por que você tem esse nomenclatura? Né? Quando você vai fazer uma venda do Brasil para fora, você precisa ser agente FIFA para fazer essa transação. No Brasil, não. Como eu falei ali, se eu sou intermediário CBF, eu ligo com o clube, faço a negociação, vendo o atleta. Agora, quando é para fora, a FIFA exige, né? Não sei se a gente já falou disso. Não sei se a gente falou só no backstage. Só. Mas então é interessante saber isso. Então, eu tenho hoje um atleta na minha empresa que, se Deus quiser, né? O Chelsea está interessado. Eu posso ir lá e fazer a venda. Eu posso fazer a intermediação, eu posso fazer a negociação, porque eu sou agente É FIFA. porque é uma venda internacional, né? O FIFA é só internacional. Isso. O CBF é só Brasil. dentro aqui nacional mesmo. E assim, a FIFA, ela exige que você faça cursos todos os anos.
para você manter a sua carteirinha da FIFA. E essa é a da prova que você falou? Não, a prova é uma vez só. Você passou na prova, você tem que fazer curso. Tem questões, tem provas, mas é de... Você estudou um material, você faz a prova sobre aquilo ali, entendeu? Sobre o curso. Por exemplo, a gente fala muito sobre menores. Que antigamente, o que acontecia? Tinha muito tráfico humano. As pessoas prometiam que ia levar fulano de tal para jogar num país determinado e não era para jogar bola. Então é um assunto muito delicado. Era para abuso, para, enfim, inúmeras coisas ruins. Então a FIFA ela tem uma proteção maior ao Agora, né? Já. a criança, né? O atleta. Por exemplo, você só pode sair, há exceções, sim, mas você só pode sair depois dos 18 anos. Então tem várias coisas que a FIFA E implementou sempre para que evitar. são, os pais também. Não. Depois dos 18, nem sempre. Mas quando é mais novo, tem que ir, né? Mais novo você não pode ir, né? Ah, tem que ficar. Mas assim, a maioria dos jogadores que mudam levam família, né? Vocês já viram, né? O Igor mesmo, eu posso falar por ele, né? Que a gente conhece, tem relacionamento com a família. O pai dele mudou com ele para Holanda. Ele ficou lá um tempo, a mãe ia sempre, a irmã, e tal, porque na Holanda você pode ficar 3 meses direto, se vir no Brasil, do tal em outro país. Para você ter suporte, porque assim, não é que você foi vendido para a Europa que você não tem problema mais. Você tem dificuldade com a língua, você tem dificuldade de se acostumar com a cultura, com o clima. Porque uma pessoa, por exemplo, ele saiu do Macapá, que é muito quente. Ele foi para Curitiba, que já é mais frio. Aí depois você vai para Holanda, que Roterdã, onde fica o Feyenoord, muito frio. Então assim, e aí, se você já fala inglês? Não falo. Vou entender? Vou ter dificuldade? Então assim, a família vai para dar uma ajuda, né? Para fazer uma comidinha que sua mãe sabe fazer, né? Isso os jogadores sofrem muito com a questão da alimentação fora, né? É muito diferente. A família também eles ficam muito Sozinhos. A família sozinhos só. E é bom pra ter um apoio também, né? Com certeza, família é importante. Eu vejo muitos clubes também que tem psicólogo também. Todos hoje. É o que eu falei aqui, é um assunto legal da gente abordar. A parte mental do atleta, eu acho que é 50% ou mais o atleta. Porque assim, físico é muito importante, o técnico é muito importante, mas a cabeça, se a cabeça não estiver boa, você não consegue. O corpo não responde. Vai ter jogando um jogo com o estádio lotado e tá com medo de jogar, de errar. E Pressão. Porque tem muito xingamento, assim, Tem né? demais. Tá vendo? Igual você É o que fala. eu te falei, é emoção pura, futebol. Você vai ali, você xinga a mãe do cara, você xinga o cara, você xinga a namorada. E a pessoa tem que estar... E assim, eles vão escutando, né? Escuta. Só que Nossa, você pode. eu também acho que não E tem. torcedor não tem paciência, tá? Não tem. A gente tava num jogo de base aí, entrou um menino da base e a torcida pegou no pé o tempo inteiro. Eu falei, gente, primeiro jogo do menino. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Mas aí entra uma coisa que a gente sempre debate entre os sócios ali. Eu acho que o Sub-20 tinha que jogar na Arena MRV com torcida, que agora eles estão começando a fazer isso, né? Não só as finais, porque geralmente os clubes colocam as finais. O Campeonato Brasileiro Sub-20, Campeonato Sub-17, que os meninos estão jogando, inclusive hoje. Tá jogando Atlético Mineiro e Curitiba na semifinal, lá no Couto. Eu acho que tinha que ser antes. E tinha que ter torcida para o cara já acostumar com aquele ambiente, entendeu? O Porque atleta... é um baque mesmo, né? Quando faz essa transição. A transição é difícil. E aí tem que estar com o psicólogo, ou o psicológico, desculpa, forte. E aí quem ajuda? O psicólogo. Eu falo para os meus atletas, cara, aproveita tudo que o clube consegue te oferecer. Você tá lá dentro? Ah, preciso fazer um extra, eu chamo o treinador, o auxiliar. Eu preciso ir no psicólogo, eu vou. Porque assim, os jogadores, a maioria tem preconceito. Ah, não tô doente. Ah, só vai quem tá doente no psicólogo. Não, gente, não é isso. Hoje, o futebol, e não só o futebol, como qualquer esporte de alto nível, de alta performance, você tem que ter acompanhamento de um psicólogo. Né? Eu sou a favor para tudo, mas eu acho que ainda existe esse preconceito em qualquer situação, né? Até a gente vai falar assim, quero fazer terapia. Às vezes pai e mãe da gente falam assim, nossa, mas para quê? Uhum. No mundo de hoje, que eu acho que as coisas, a gente tem muita informação de tudo nisso aqui, ó. Tudo chega muito rápido. Você pega o celular, você tem notícia da China, você tem notícia dos Estados Unidos. E aí tem a questão das comparações, você começa a se comparar com tudo que você vê. Que aqui tem uma vida perfeita, mas ninguém tem vida perfeita. Então eu acho que o psicólogo, ele ajuda você a se preparar para as coisas
ruins, porque no futebol é mais baixos do que altos. Eu vou contar brevemente para vocês a história do Igor. Igor Paixão. O Igor estava na base do Coritiba. O que foi pro Internacional, né? Não, ele está no Não, pra Olympique. Isso. Fez a transferência internacional. Ele fez a base toda no Coxa e quando o clube sobe, ele é emprestado para o Londrina para jogar a Série C. Ou seja, o time ia para A e ele vai crescer. Imagina o psicológico desse menino. Nossa, eu não presto, eu não vou virar jogador. Eu vou ir jogar uma Série A, eu vou passar. E aí ele foi um dos artilheiros do clube. O Londrina sobe para a Série B, ele volta de empréstimo, né, que foi durante uma temporada, para o Coxa. É usado no estadual, ganha o estadual do Atlético Paranaense, faz gol na final, joga o brasileiro e no meio do ano ele é vendido como a maior venda do Curitiba. Então, assim, ele não desanimou, que ele podia ter parado. Por quê? O psicológico dele estava bem forte. O jogador desiste Desiste. na má fase que ele está e desiste. E não é questão só de má fase. Às vezes o elenco não comporta. Tem 3 atacantes na posição dele e ele tá subindo agora. Enfim, tem várias situações, sabe? Nem é só questão de má fase. É questão de carência na posição. A gente fala muito esse termo, sabe? Então, assim, é uma profissão muito difícil. Ah, nossa, mas que absurdo o jogador ganhar esse tanto de dinheiro. Gente, mas o tanto de trabalho que gera um futebol. Você vai hoje num Couto Pereira da vida, tem gente lá de fora vendendo churrasquinho, tem gente da limpeza, tem gente da segurança, tem gente nos camarotes, tem buffet, é um milhão de pessoas envolvidas e trabalhando por causa do futebol, por causa do cara que está ali jogando. E tem até um ditado que as pessoas falam, se fosse fácil, 60 mil jogar, milhões assistir. Isso mesmo, é bem assim. Então, assim, é uma área difícil, mas é uma área legal demais. Porque quando a pessoa vence, você consegue acompanhar, assim, a trajetória de sonho, sabe? Tanto do atleta quanto da família. O que você tá fazendo agora com os shows? Tipo, você canta lá no Curitiba mesmo? Legal essa pergunta. Então, durante um tempo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui na pandemia. Então, eu meio que fui obrigada a parar de cantar. Porque tudo parou no Brasil, né? Em vários países também. Quando eu retorno para cá, que faz 3 anos, eu entro num clube amador e faço o futebol amador ali. Eu falo amador, gente, porque não é clube profissional, mas o trabalho é igual ao clube profissional. E o gerenciamento de atleta. Então, o meu tempo foi destinado exclusivamente para aquilo ali. E aí a música ficou um pouco de lado. Eu fazia show? Fazia, mas eu fazia, por exemplo, aniversário de alguém, casamento, uma exposição. Live, Instagram. Fiz live, mas assim, bem esporádico. Aí agora que eu saí e abri minha própria empresa, eu consigo, como eu falei com vocês aqui, ter mais flexibilidade, eu voltei a cantar. E agora, por exemplo, eu não sei que dia vai lá a nossa gravação, mas eu tenho 4 shows marcados, eu acabei de fazer um. Então, assim, minha agenda voltou a ser mais movimentada porque eu tenho essa flexibilidade. E os meus 2 sócios do futebol me apoiam na música também. Então, assim, quando eu não estou presente, eles conseguem fazer ali o que poderia ser feito por mim. Apesar de que futebol a gente faz muito daqui, do celular, praticamente tudo, e do ao vivo de assistir jogos, né? Então é bem tranquilo, assim. É muito trabalho, mas é fácil de conciliar com a música. E esses 4 shows são lá em Curitiba mesmo? Não canto no Paraná ainda. Só aqui em Minas. E é por isso que a Então minha você agenda... vem toda vez? Toda vez. É um corre, assim. Mas eu gosto, É eu porque é amo. longe. São 1.200 quilômetros. Você canta em festa, né? Canto em tudo. São chamando. Só em velório que não. Ah. Mas assim, exposição, festa de... Por exemplo, carnaval eu fiz 3 shows. Aí é prefeitura, né? Show de praça pública, cantei em Ouro Preto, Santana do Jacaré, Sevitinga. Agora eu vou fazer em Patos, esses 2 shows. E tenho mais um em Belo Horizonte. Então, assim, mais Minas Gerais. Porque eu tenho um público aqui, né? E aí quando você tem um público que Te conhecem mais também. aí você consegue fazer um valor mais alto, que vale a pena de eu sair de Curitiba para vir cantar, porque é um trabalho, né, gente? Eu não posso fazer só porque eu amo. De intermestrado também. Então, assim, tem que valer a pena financeiramente falando também. Mas, assim, eu tô super feliz. A música, ela me move, eu não consigo me ver sem a música. O tempo que eu fiquei um pouco parada, eu me cobrava muito, eu sentia muita falta, né? E, assim, eu tô com um projeto muito legal em Goiânia,
que é com o Glenn Maicon, que é o produtor, foi o produtor do Cristiano Araújo. Hoje ele produz o Panda, Ícaro Gilmar, Mariana Fagundes. Ele é muito bom o que ele faz e eu comecei um trabalho com ele. O que eu vou fazer? Vou gravar algumas músicas para eu lançar no final do ano. Devo gravar 3 inéditas, talvez eu faça algumas regravações para soltar um audiovisual. Não é um DVD porque não é 12 músicas, é um audiovisual de 3, 4, 5 músicas. Eu ainda não decidi, a gente está num momento de planejamento. Mas você pensou, caso você feche aí tudo dê certo, como ficaria, né? Seu tempo relacionado ao futebol? Porque, querendo ou não, igual você falou, Panda, Ícaro e Gilmar. Igual eles, assim, bombaram, né? Eles não têm... Tempo para outra coisa. Aham. Assim, quando eu era mais nova, lá nos meus 18, eu tinha uma pretensão de ser famosa nacionalmente. Eu queria ser uma artista estourada. Hoje, com a maturidade da vida, eu quero viver bem de música. Então, assim, eu não vou... porque muitos artistas mais novos, a gente estava até conversando disso ontem no ensaio com a minha banda. Muita gente acaba entrando para um escritório que geralmente é igual um futebol, 90% é do escritório, 10% só do artista. E aí um músico me obrigou, você não quer vender sua alma, né, Paulo? Eu não quero. Então, assim, eu gosto de ser minha própria empresária. Claro que isso também me priva de algumas coisas. Sim, de ser famosa, talvez, de estourar, tudo bem. Mas eu quero fazer coisas mais pontuais, sabe? Se Deus falar, vai estourar uma música, vai virar, beleza. Aí a gente estuda ali o outro lado, contrata alguém para fazer o que eu fazia, né? Mas não vou deixar o futebol de lado, não quero. Que eu já fiz isso uma vez e eu vi que eu consigo fazer as duas coisas. Até quando? Não sei, porque uma hora a gente fica velho, cansado de pegar a estrada disso. Porque assim, eu não tenho tempo ruim, sabe? Eu tô em Curitiba, eu tenho que vir fazer um show aqui em Minas, eu venho, pego o carro, venho. Avião, eu tenho medo. Inclusive, eu tinha comprado passagem para vir para cá, descendo em BH. E eu fiquei de crédito para poder vir de carro, porque eu tenho medo. Mas eu vou me tratar para isso também, para poder ficar mais fácil as coisas. E também do Instagram que você corre. Eu gosto. Porque assim, o que acontece? Quando eu parei de jogar... 1001 atividades. Eu parei de jogar e a gente que é atleta, a gente quer fazer alguma atividade. E aí, eu sou movida à atividade física. Já fui mais, tá, gente? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais preguiçoso. Apesar de que a geração tá bem fitness, né? Não, hoje eu acho que a minha geração tá diferente. Todo A mundo nova, faz não. academia, assim, você vai pegar uma idade, um percentual ali de 15 anos pra cima, você pode ver que eles já começam assim na academia, correr. Mas é Nossa, bom, nunca vi. gente. Agora, Por por exemplo, corredor. Boate hoje vocês não têm, né, muita. Não. Na minha época tinha muita. É porque as coisas vão A gente mudando. nem tem mais. Então, agora a corrida, ela acaba suprindo ali o futebol, né? Porque você deixa de ser atleta. Mas você não joga nem... Brincando eu jogo. Eu tô numa seleção das meninas que têm uma idade já mais avançada. Lá em Curitiba me convidaram, aí eu jogo toda quarta-feira. E aí, por exemplo, ontem teve jogo de um campeonato, mas eu tô aqui. Então não é minha prioridade, mas eu jogo, sabe? Que eu amo. Tá certo. Quando dá certo. E aí, não gosto de academia, eu vou porque eu tenho que ir. Então você tá levando o esporte quando você joga mais pelo hobby. Não, só hobby agora. Já tem tempo que é hobby. Não dá pra dedicar 100% ao futebol mais. E vocês, agora vocês se dedicam também, por exemplo, quando vocês não pegam um jogador de base que tá começando, vocês já investiram em, tipo, jogadores profissionais? Então, hoje a gente tá com um atleta que apareceu pra nós agora, que é o Vinícius Dias, ele é goleiro. Ele jogou na primeira divisão de Portugal, saiu do Volta Redonda, ele é do Rio. Eles te procuram? Dessa vez foi sim. A gente tem o Caio, que é o goleiro do Goiás, aí eu te falo de relacionamento de novo, que é importante em todas as profissões. Ele é patrocinado por uma marca que chama Action. E também o dono dessa marca patrocina o Vinícius. E aí o Vinícius falou, eu vou mudar de empresário, eu queria ver se você conhece alguém. Aí o cara falou, essas meninas aqui estão despontando, são boas, o que fazem, atenciosas. E aí trouxe para nós, aí já veio profissional. Porque assim, a gente vai ter que investir no profit, porque é onde vem dinheiro. A base é só investimento. Mas demora um tempo, mais né? pra frente. Isso. Da base é. Agora o profissional não, se você tem um cara ganhando, por exemplo, 500 mil, você já ganha 10% do salário dele todo mês. O contrato.
Então você Não, começa a fazer dinheiro. Aí você pegou outro ali que ganha 100 mil, você já tem 10% de salário. E aí você vai fazendo, né? O valor que vai entrar na empresa. Mas a gente tem essa ideia que a empresa, a BDO, inclusive depois se vocês quiserem seguir aí, BDO Esportes, com 2S no final, ela tem 1 ano e meio, né? Nós estamos no futebol há muito Recente. tempo, mas a empresa em si, ela é nova. E vocês têm 30 e quantos jogadores? 7. 37. Nossa, eu tem abri a 5 lista anos e meio. aqui. 1 ano e meio. É muito trabalho, né? Aham. Aí tem. E com 3 pessoas. E o dia a dia puxado. Imagina. Jesus. A gente tem. Começou com coisa de 36 de jogador. E você não cuida só do jogador, né? Principalmente os de base, você cuida da família também. Porque você. Por exemplo, um atleta de 9 anos, com quem que eu falo? Com ele? Não, minha coisa. Com o pai, ou com Também a a mãe. família também, tipo, assim, né, deve ficar muito preocupada, né? Porque eu Fica. pensando assim, muito Os mais novos né? acabam mudando de cidade para acompanhar. Por exemplo, o Galego, que é um atleta de Guarapuava, que é do interior do Paraná. Ele joga no Curitiba há 2 anos. A família teve que mudar para Curitiba com ele, porque ele não pode alojar. Uma coisa legal, curiosidade, para vocês saberem também. O atleta só pode ser alojado depois dos 14 anos de idade. Antes disso, ele tem que mudar para a família. Aí o clube dá um valor maior. Por exemplo, a gente mandou um jogador para o Rio de Janeiro, que o Botafogo coloca um valor mais alto para ele poder morar. Aí a família foi junto. Então, assim, aí depois dos 14, o atleta pode ser alojado. Apesar de que o Botafogo não tem alojamento. Eles dão um valor alto mensal para cada atleta e cada atleta mora onde quiser. Né? Mas essa é uma curiosidade legal, porque, assim, gente, a realidade do futebol brasileiro ela é difícil. Um alojamento, às vezes ele é embaixo da arquibancada, às vezes você divide com mais 8 meninos, às vezes é um beliche, 4 atletas dentro de um quarto. Isso também da Inter é uma casa, tem 2 casas, uma casa pro sub-15 e uma casa pro sub-17. Então as beliches que eles dormem. Isso lá em São Gonçalo? Isso não pode. E tem que ter responsável, tem que ter toda uma organização para poder cuidar, né? Porque eles são adolescentes, crianças. Então, assim, infelizmente, o dinheiro maior, ele vai para a equipe profissional. E se você fazer parte da FIFA, por exemplo, né? Como você fez a prova, né? Você vem pra fora. Mas não é que você faz parte das decisões. Não, da FIFA não. É. Não. Eu sou agente Uhum. FIFA, isso me permite trabalhar e ser licenciado. Jogador. É. Ah, sim. Mas agora em relação, né? Agora falando da FIFA e tudo, aí teve a escalação agora do jogo do Brasil. Convocação. Escalação. Convocação são todos, 26, né? E a é escalação jogar. dos 11. E os reservas. Mas o que você achou em si da convocação toda? Assim, para uma menina atleta de futebol que viu Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, enfim, hoje tem uma diferença muito grande, né? Tem chance? A gente... Não, mas eu acredito, eu sou muito fã da seleção. Tem gente que não gosta, eu gosto. Eu gosto, eu sou otimista, eu crio expectativa, eu assisto todos os jogos. Esse ano a Copa tem mais seleções, não sei se vocês sabem, aumentaram o número, são 48. Então vão ter mais ou menos 104 jogos, se eu não me engano. O que eu consegui assistir, eu vou ver. Eu sou apaixonada, e não é só do Brasil. Então, se falou do Brasil, eu mais ainda, empolgada. Claro que na última, lá, quando saiu pra Croácia, eu dei uma desanimada pra ver, mas assisti a final, né? Entrar na Argentina, que foi um jogão. E aí você me pergunta, você gostou? Assim, eu não criei muita expectativa fora daquilo ali, daquela lista, porque já eram os jogadores que ele vinha convocando. Com exceção do Neymar. O Neymar vinha de uma lesão e tal. Mas o Neymar, o assunto mais falado, gente. Claro que ele ia, tal. Tipo assim, eu penso que não teria Se ele tivesse machucado, eu não iria, mas sem machucado, gente. Aí tem um monte de coisa, um monte de gente que é pessimista. Ele vai atrapalhar o vestiário. Ele não aceita ser reserva. Gente, o Neymar, vou falar pra vocês aqui, tá pra nascer. Tô falando de jogador, não tô falando que ele é fora. Não tô falando que ele é celebridade, do que ele fez, deixou de fazer. Tô falando de jogador, técnica, talento, tá pra nascer um igual. Claro que hoje, aos 30 e poucos anos, ele não é aquele menino de 17, 18 que ganhou o Libertadores. Mas ele é Acho que o Neymar não é aquele que ganha Libertadores. Mas ele ainda é decisivo. Mas gente,
E outra, ele é um jogador diferente, inteligente, a visão de jogo. Se você tiver ali as pessoas que vão correr pra ele, marcar pra ele, deixar ele flutuando, Se não ele tivesse. pode trazer coisas boas. Você pra acha que ele. tivesse Só naquele acontecido cara que aquela também é um lesão? preparo físico, né? Ele não tem por causa de lesão, por causa da idade, entendeu? Mas ele é o Neymar, querendo ou não. Você odiando ou você amando o Neymar. Ele é o Neymar. Então, assim, a gente deve estar conversando aqui antes. Ah, foi uma jogada de marketing? Também pode ser. Mas ele é o Neymar. Eu acho que, assim, a demora... É que, assim, você não precisa levar o Neymar para você testar ele na seleção. Igual foram outros jogadores. Vamos ver se ele consegue ir bem, esse fulano. Ou esse Nem fulano. precisou fazer teste com o Neymar. Neymar é o Neymar. Então, assim, ele tá bem fisicamente? Ou ele dá para compor o elenco. Todo mundo gosta dele, da seleção. E é claro que ele vai jogar, nem que seja alguns minutos. Ele Claro. nunca vai ficar só no banco, no jogo. Tá? E é Contra o Brasil. importante pro vestiário, cara, e ele merece. Eu tava vendo os vídeos, sabe? Ele super emocionado. Uhum. Que a gente esquece que o jogador é ser humano. Ah, rico, ganha tudo, tem tudo, pra quê? Mas não é só isso, gente. Ele conquistou, né? Não é só isso, é de sentimento. Futebol mexe muito com as nossas emoções, sabe? Então, assim, eu sou aquela torcedora otimista. Por um tempo ele achou, né? Que não ia dar. Né? E aí pensa, pra um jogador como o Neymar, pensar que ele tá de fora da Copa do Brasil, cara, deve ser um baque imenso. Eu não sei se vocês não vão lembrar, que vocês são muito novos, mas quando ele despontou, que ele jogava naquele Santos que tinha Robinho, Paulo Henrique Ganso, ele, teve um bafafá igual o de hoje, se leva ou não o Neymar, só que não pela idade, pela questão física, é porque ele era muito novo, e ele acabou não indo. Não sei se vocês lembram disso, mas, enfim. Mesma coisa do Romário em 2002. Então, assim, os melhores, sempre vai ter discussões, né, sobre eles. Agora eu falo, eu acompanho futebol de base no Brasil inteiro, tá pra nascer o Neymar Júnior. Viu? E se a gente não abrir o olho, vai ficar cada vez mais difícil, porque antes a gente tinha muito jogo na rua, favela, terrão, sabe, que exigia drible, essa coisa, essa ousadia que o brasileiro tem. Ainda temos? Temos. Você viu também, Mais menos. agora, do Hendrick, né? Ele falando assim como ele tá jogando. Claro, né? O sonho dele é ser um Neymar da vida, mas ele tem todo o potencial pra ir bem agora na Copa do Mundo. Tem, ele é um jogador de muito potencial, né? O empréstimo dele ali pro Lyon, Mas você viu o ele Ancelotti cresceu muito. O quê? não confiou muito no potencial dele. Confiou, senão não estaria levando ele. Ah, mas ele teve que se provar demais. É. Mas no último, se não fosse aquele o último jogo dele, ele não teria. E eu acho que se ele fica no Real Madrid também, ele não teria ido. Porque assim, Não mudou a jogava, chave né? dele, Não jogava. Começou a fazer gol, assistência e tal. E confiança. né? Agora ele Jogador volta, precisa de ele confiança. tá voltando pro Real, né? Sim. Vamos ver como é que vai. Acho que ser- agora não deixou ele tanto assim. Não... Não sei, vamos ver. Tá uma enfim. Real Madrid precisa repaginar algumas coisas ali dentro. Mas é melhor ele ficar num time mais pequeno, titular, Jogando. do que ficar num time bom, só que no reserva. Ou se não, ter pelo menos oportunidade de jogo, né? De entrar. Porque assim, ele não jogava, né? Porque num time bom Na vai nessa ter. temporada ele ficou Num time em bom muitos tem jogos. vários jogadores bons também, né? Sim, Aí ele não até tem gravava, concorrência mais ele difícil. gravava os vídeos lá, assim, decepcionado lá falando que não tinha, então eu acho Aí eu te falo, lembra que eu falei? É só porque você é vendido do Palmeiras para o Real Madrid que sua vida mudou? Não, ele sofre do mesmo jeito, ele tem dificuldade do mesmo jeito. Nossa, e pra ele foi pior. Foi. E assim, o jogador de futebol, ele mata um leão todos os dias. Não é fácil, gente. Assim, é porque o que é exposto é só a parte boa, sabe? De carrões, de mansões e etc. Não é só isso. Porque no final das contas, o cara que tem muito dinheiro, ele já não sabe o que ele tem, mas ele é ser humano, ele tem sentimento, ele sofre. Né? Não é igual o produto, né, que você falou, claro, tem dinheiro, só que... Mas ele não é, ele tem sentimento, entendeu? Então, assim, Mas voltando você notificaria algo? em seleção, eu fiquei com um pouco de pena, assim, do João Pedro, né? Ele tá super bem na Inglaterra. E ele ainda falou do Neymar, Sim, lá, na e quem última acabou por aqui coletiva. fora foi ele. Nossa, eu fiquei... Mas ele é um menino novo que vai ter mais oportunidades. Eu espero que ele continue nessa boa trajetória que ele está criando para ele ter oportunidade na próxima, né? Também não dá para levar todo mundo, a gente tem bons jogadores. E assim, interessante que eu acho que, se eu não me engano, não quero falar besteira aqui, é a primeira convocação de Copa que tá indo muito jogador do Brasil, que atua no Brasil. E o Neymar foi uma estratégia ele voltar para o Santos. Que lá na Arábia ele não ia ter muita visibilidade, os jogos não são tão difíceis, né? Uhum. E aí, quando ele vem pro Santos, ele
cai na mídia de novo, né? O Ancelotti está o tempo inteiro aqui assistindo o jogo do Brasil também, do Campeonato Brasileiro, né? Que eu me refiro. Então, aí você tem jogadores do Flamengo. Você começou a comentar comigo aqui no bate-papo antes da gravação sobre o goleiro, né, o Everton. Hoje ele estava no Palmeiras, foi pro Grêmio no início da temporada. Ah, Paula, mas por que ele? Cara, ele é um cara de grupo e muito experiente. Tanto de experiência que eu falo de seleção brasileira, como de clube, né? Mas você vai comparar ele com o Alisson, não tem jeito. Mas o Alisson tá voltando de lesão, né? Mas Nem o sei se ele vai Everton- ser titular, viu, no primeiro jogo. Mas o Everton. Mas ele tá bem no Grêmio. É porque você queria que fosse o Everson, né? Com certeza. Ele dá muita bobeira esse Everton, não dá. Eu acho que eles confundiram. Porque O tem nome lógica. é muito parecido. Mas assim, falando do Everson, que é o goleiro do Atlético Mineiro, E eu acho que agora Ele é ele não vai muito ter bom. mais oportunidade. não sei. Ah, mas se bem. Porque, olha, o Alisson tem. Não sei, 30 deve ver. De cabeça, acho que ele é 38, que ele tem. Uhum. Ele é de outubro. Mas o Everson tá quase, né? Ele não é muito bom. Mas o Everson tá na melhor. Eu acho que pra mim, hoje no Brasil, ele é um dos melhores goleiros. E ele tá na melhor fase da temporada. Melhor fase. E Assim, ele sempre foi bom, né? E além Mas disso, no é muito bom. Debaixo das traves, ele joga muito bem. ele é o com os pés, único que salva. né? um gato. Seu time agora, o ídolo é ele, né? Acabou. Acabou para todos. Você também é atleticano? Sou. Tristeza. Sofredor? Sim. Mas aqui, vocês viram muitas glórias. Sofredor, A galera antes de vocês. Nós não sofre, porque, tipo assim, a expectativa já não fica muito alta. Então é muito mais fácil. Não precisa se decepcionar. Falei. Ficou muito triste contigo. Que sem o Hulk agora, Vocês gostam de futebol? Gostam de assistir? Mas o Hulk, assim, já não tava mudando tanto. e sobre a mas seleção eu- sub-20 que tá jogando um campeonato agora também, não sei qual que é, mas parece que nossa convocação acho que foi ontem ou hoje. Parece que o elenco tá demais bom. Assim, eu acho que o Brasil tem muitas joias. É aquilo que eu falei pra vocês. Antes aparecia mais, não sei, talvez a forma de jogar, sabe? Eu sinto falta, por exemplo. O menino, hoje a gente se fala muito na base, quando você tá procurando jogador ou indicando jogador pra clube, perfil. Tal do perfil. O que é o perfil? O cara grande, alto, forte. E fisicamente bem. Mas o brasileiro, ele não é assim. O brasileiro é o pequenininho técnico, Uhum. sabe? Firulento, que sabe driblar. E às vezes esse menino vai ficando de lado. Ele não joga mais no meio, porque no meio tem muito contato físico. Aí você joga ele para uma lateral. Aí você joga ele para uma ponta direita, ponta esquerda, que é onde, né, as laterais onde tem menos movimento, menos gente. Então, assim, aí acaba perdendo. Eu já vi meninos, eu tenho, inclusive, na minha empresa, atletas de muito potencial e que são de maturação tardia. O que é isso? É que vai ter o estirão com 18, 19, até 20 anos. E aí na base sofre, por quê? Porque os clubes, muitos, tá? E muitos também já vêm mudando essa mentalidade, meio que mixando ali, meio a meio. Muitos querem ganhar o quê? O campeonato. Aí precisa do maior, do mais forte, que consegue suportar. E aí você vai criando uma geração diferente do que a gente já teve. Não tem mais jogador? Tem, mas talvez ele não tenha tanta oportunidade como já teve. Como tinha o Robinho, como tinha o Neymar, como teve, né? Mas E igual nos a outros, gente- o Andy, que é pequeno, ele é muito forte. Mas Mas não é ele é menor. gigante. Até porque, assim, gente, já repararam os atletas que vêm de fora? Os camisa 10? Savarino. Aí você tem ali... os que vêm de fora são pequenos e técnicos e habilidosos. Por que de fora pode e o do Brasil não pode? A gente tem que começar a rever. Por exemplo, o Matheus Pereira, pra mim, é um craque. Não é porque ele joga no time do meu coração, né? Mas ele é um jogador diferente. E assim, ele é pequeno, ele é franzino, mas é um. Quem mais camisa 10 que vocês falam aí no Brasil que chamou atenção, que estava até numa playlist? Não tem aqui no Brasil. O Flamengo. Mas é quem? Arrascaeta. Ele não é brasileiro. De fora. Aí você Pior. tem vários, tem uma armada, tem vários. Não tô falando só da Realmente. posição de camisa 10, né? Mas tem vários. É O brasileiro. Soteudo é desse tamanhozinho. Não, tipo assim, brasileiro, não dá o quê? E os pequenininhos não adianta. São os que têm mais intimidade com o bola. O Messi, Não por adianta. exemplo. O Messi, por exemplo, é pequenininho. O Messi é um ET, né? É, O Messi, se tá pra nascer o Neymar, imagina o Messi. é igual o Cristiano Ronaldo. Não falando mal dele, mas comparado com o Messi,
a bola no pé, A habilidade é. o Messi Cristiano é muito melhor. Mas O é porque Cristiano é eu falo um muito, exemplo, né? né? Dedicação, né? Ele Ele é é mais um cara. esforçado. Ele foi de esforço total, assim, mas ele merece tudo que ele conquistou. Eu Mas sou fã. entre ele e Messi, tipo assim, A discussão. Com a bola você no pode pé, ver que o Messi com a o Messi é o bola no pé Messi. é o Messi. Mas, tipo assim, agora, por exemplo, É porque eu acho que o Cristiano ele se garante muito, sabe? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Eu amo o Messi também. Porque assim, tem uma coisa de extremismo, por causa das redes sociais, que é assim, ó, se você gosta de um, você não pode gostar de outro. Então, Se você não é uma coisa, você tem que ser a outra. Não, gente, não é isso. Eu posso gostar dos dois. E como amante de futebol, e como atleta que fui, eu gosto, até porque são muito diferentes. Cada um tem uma característica. E o Cristiano Ronaldo, o que me chama a atenção dele é o mental. O mental dele mas é muito forte. O que ele conquistou e o que ele é hoje, até hoje, o que ele é. Eu falo de treinamentos, de extra, porque assim, ó, muitos jogadores quando saem do Brasil com talento, porque os que saem mais cedo são os mais talentosos, que são os que aparecem mais cedo, que chamam mais atenção, por exemplo, o Estevão, o Mendes, o João Pedro, o Vini. Tem um documentário do Vini Júnior na internet que mostra, ele só virou a chave lá no Real Madrid, porque ele foi reserva durante muito tempo, e errava coisa que ele não errava aqui, porque ele levou um cara para fazer o extra. E aí é o ponto que eu vou falar para vocês. O Cristiano Ronaldo, desde sempre, com alguém fazendo extra. E os jogadores que vão para lá, o João Pedro tem um cara que ele paga pelo extra. Porque você chega lá, é diferente. Se você não fizer diferente, se você for jogar o futebol que você joga aqui, eu não estou desmerecendo. Mas fazer só o básico, você não consegue. Você não consegue se chamar a atenção, ser destaque, sabe? mas é que eu pensei que depois daquele gol lá do João Pedro, De bicicleta. eu pensei que ele ia. Não, mas não é só isso que define, né? Mas Só, ele é porque merecia. é porque foi igual a expectativa que a gente criou, né, na passada. Com o Pombo, assim, né? Por causa do golaço. que Foi. ele fez. Mas assim, deixa eu contar pra vocês. Nós ainda temos muitos jogadores bons. Então a gente sempre vai querer e vai sempre ficar alguém de fora. Que ainda bem que a gente tem, né? Poxa, a gente é a seleção que mais ganhou a Copa do Mundo. E aí você fala, você é pessimista? Não, gente, nós temos 5 estrelas. Eu sou otimista pra gente ganhar outra. E se não ganhar, pelo menos ir bem, apresentar um futebol legal, subir no ranking, entendeu? Das seleções, eu acho isso legal, importante. E eu vou comprar uma camisa e vou torcer, e botar bandeira. Como sempre, né? Com tudo, não tem que fazer de 4 em 4 anos. Vocês torcer gostam? pelo Vocês torcem? Vocês não são muito animados? Não, a gente vejo todos. E Aí seleção a agora, Copa? esses de noite, assim, na faculdade, eu espero até que eles cancelem as aulas, porque não é possível. Não é possível deixar a gente ficar de fora. Verdade. Verdade, eu apoio. Vamos cancelar as aulas, faculdade. Por favor. Nossos agradecimentos aos todos os nossos patrocinadores. Aos nossos patrocinadores Master, Sicredi, GoldNet Telecom, Supermercado Líder. Nossos patrocinadores Ouro, Restaurante Top Grill, Academia Atenas, Drogaria Moreira Marques, Carina Beauty, Odontoface, Loja Top 10, Dr. Vinícius Januário, Advogado e Dr. Wilson Júnior, Harmonização Orofacial. Aos nossos patrocinadores Prata, Agência Mutari, Estúdio Tamires Campos, MS Chocolateria, Poliana Calçados, Jade Energy, Bar Portal, Daniela Fantasias e Papelaria Fofa, Cassinho Automóveis e Viva Bem. Paulo, para você, quais são ali que você acha os 3 times que você acha que tem chance assim, de classificar ali? Seleções, então, eu acredito no Brasil, sempre vou acreditar. Eu acho que a França é uma das seleções favoritas, porque a quantidade de atleta de alto nível que tem ali é brincadeira. E assim, mesmo não gostando da Argentina, eles sempre chegam perto, ou ali nas quartas, semi, porque eles são muito aguerridos, né? Chatos, mas aguerridos. Né? Brincadeira. Mas acho que essas 3 eu daria assim. Argentina, França e Brasil, nessa sequência. Porque nós vamos ganhar o Alex. Amém. Vem essa. Agora uma pergunta para finalizar, que eu não queria muito finalizar agora, mas Eu volto. é necessário. Mais 4 vezes. 4 vezes. O Heitor tá de prova. Mas vai fazer parte 2, 3, 4. Combinado.
Pra você, quais você acha que serão os jogadores destaques da seleção brasileira agora na Copa do Mundo? Sim, eu gosto muito do Rafinha, né, que é do Barcelona. Gosto do Vini Júnior, do Real Madrid. Eu gosto também do Matheus Cunha. Ele não é muito falado, mas eu gosto do futebol dele. E o Luiz Henrique. Luiz Henrique, que é um ponta, atacante, na verdade, ele tem muita personalidade. Então, assim, se ele joga com o Mbappé ou se ele joga contra o Messi, ele joga do mesmo jeito. É um cara que eu admiro muito. E aí eu falo da parte da frente porque são os que fazem os gols, né? Então, acho que esses, eu mencionaria esses 4 aí. Vai dar bom, vai dar bom. Pensamento Neymar. positivo. O Neymar é o Neymar, né? Mas eu tô falando assim, de ser Sempre destaque. Porque ele não vai ser o titular absoluto nessa Copa, eu acho, né? É um achismo. Mas eu iria nesses aí, que tá há um tempo já com sequência na seleção brasileira, né? O Rafinha, o Vini. E aí vem as novidades ali, Matheus Cunha, Luiz Henrique. Vai dar bom. Amém, se Deus quiser. Então a gente gostaria de agradecer, né, a presença da Paula, né, por dividir seu conhecimento com a gente, tanto do lado artístico, sua vida pessoal também, agora do futebol. A gente tem uma lembrancinha para você lembrar do nosso podcast. Legal. Então, Obrigada, eu que agradeço. Prazer. Gente, que lindinho. Pode abraçar aqui? Pode. Um abraço aqui. Meu Deus, voltou o microfone. Eita, deixa eu gravar. Isso aí. Nossa, que lindo. Obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz com o convite. Precisando, eu estou à disposição. Vai voltar mais vezes, com certeza, pra gente poder. Às vezes, vai que assim, né? A gente já tá chegando na semifinal da Copa do Mundo. A gente veio debater a Copa. Com certeza. Fechou. Aí a gente tá ali dos finalistas. Então, muito obrigada novamente, Paulo. Obrigada a todos que nos assistiram. Então, você até que nos assistiu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo e seguir nas nossas redes que estão aqui na descrição do vídeo também. E vamos rumos ao Hexa. Muito obrigada. O EduCast é um espaço de diálogo, aprendizado e troca de experiências. As opiniões, relatos e declarações apresentadas ao longo dos episódios são de responsabilidade exclusiva de seus respectivos autores e não refletem, necessariamente, o posicionamento institucional do Colégio Educar, de sua direção ou da equipe de produção. O conteúdo tem caráter informativo e educativo, prezando sempre pelo respeito, pela ética e pela diversidade de ideias.